Oi, sumido! Quem é que estava recluso, sumido, passando um tempo nos Estados Unidos e agora voltou para causar confusão na corrida eleitoral? Quem é? Quem é? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Oi, sumido! Quem é que estava recluso, sumido, passando um tempo nos Estados Unidos e agora voltou para causar confusão na corrida eleitoral? Quem é? Quem é? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que de tanto ser ex está querendo ser atual. Agora, ele é o atual candidato à presidência da República pelo Podemos. O Moro não diz isso com todas as palavras, mas o político mais proeminente do seu partido, o senador Álvaro Dias, já afirmou que é isso mesmo. E afirmou isso em entrevista ao podcast matinal do jornal Estado de São Paulo. Eu lembro, aliás, não só eu, porque como dizem por aí, o print é eterno e nesse caso a gravação também é eterna, mas eu me lembro de um juiz, Sérgio Moro, falando que nunca se candidataria a nada, pois isso comprometeria o trabalho dele na Operação Lava Jato. Em 2017, em evento da revista Veja, ele disse o seguinte: não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. As voltas que a Terra plana dá, né, minha gente? Pois é. Alguns anos depois, esse mesmo Sérgio Moro abandonava a toga para se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública no começo do governo Jair Bolsonaro, de fato, comprometendo todo o trabalho dele como juiz e toda a operação. Depois de brigar dentro do governo e pedir demissão no começo da pandemia, acusando o presidente de querer interferir no comando da Polícia Federal, o Moro foi passar uns meses nos Estados Unidos. Lá, ao que parece, ele decidiu que era hora de abandonar de vez qualquer chance de despolitizar o trabalho que a operação em Curitiba havia feito e entrar na política partidária. Na manhã de quarta-feira, dia 10 de novembro, quando eu estou gravando este vídeo, Sérgio Moro se filiou ao Podemos e até agora a gente já tem um slogan: um Brasil justo para todos. Olha que bonito! A equipe de marketing já está a mil. O legado da Lava Jato é super complicado, como a gente já conversou aqui por diversas vezes. Combater a corrupção é fundamental, mas isso não significa que para atingir esse fim a gente possa passar ao largo da lei, não é? Enfim, já falei muito sobre esse assunto aqui no canal. Agora, é inegável que a entrada do Sérgio Moro na corrida eleitoral mexe com todos os outros jogadores do tabuleiro. O presidente Jair Bolsonaro é o mais afetado, afinal, uma possível candidatura do Moro pode tirar dele os votos dos antipetistas que permanecem do lado dele apenas por não tolerarem a possibilidade de votar, da volta, né, do ex-presidente Lula e não por um grande amor à figura do Bolsonaro. O Moro também tem chance de capturar a parcela do eleitorado nem. Aquela galera que não quer nem a reeleição do presidente, nem deseja votar no Lula. Algumas pesquisas estimam que esse meio do caminho pode chegar a quase 30% do eleitorado. Esse seria o eleitorado da famosa terceira via, que ainda não conseguiu se articular, pois, embora eles concordem que desejam outra opção além do Lula e do Bolsonaro, essa é a única coisa na qual eles concordam e, assim, portanto, eles não conseguem decidir quem seria a pessoa para representar essa terceira via. Moro chega com vantagem porque ele já é uma figura nacionalmente conhecida, ao contrário de outros pré-candidatos, como Eduardo Leite, do PSDB, ou Rodrigo Pacheco, do PSD, que ainda teriam o desafio de se apresentar ao grande público nacional. O Moro chega na corrida sendo conhecido por quase todo mundo. Facilidade de quem esteve constantemente na mídia nos últimos anos. Afinal, embora só agora o Sérgio Moro tenha tido coragem para entrar de vez na política partidária, a realidade é que ele já vem atuando politicamente e midiaticamente há muito tempo, mais tempo do que deveria, né? Hoje em dia, com as revelações trazidas pela Vaza Jato de uma relação, no mínimo, inapropriada, para não dizer ilegal aqui, entre os procuradores da operação e o juiz, e com a declaração de suspeita da sua atuação no caso Lula pelo Supremo Tribunal Federal, isso fica muito claro. Pouca gente atualmente tem alguma ilusão sobre o Moro, o que faz, aliás, a sua rejeição ser bem alta. Esse vai ser um dos seus desafios nessa campanha. Por isso, aliás,
A candidatura do Lula talvez seja a menos afetada em termos de intenção de voto pelo novo posicionamento do Moro. É difícil pensar em alguém que considera votar no Lula e que poderia trocar para o Moro. Mas na política nada é preto no branco. Pode ter uma galera com tanta aversão ao Bolsonaro que contemple votar no Lula, mas com uma terceira opção mais forte pode topar pular para esse barquinho do Moro. Enfim, possibilidades. Na avaliação do analista Thomas Trauman para o podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, o Moro entra na disputa para lutar pela própria biografia. Ele era um juiz federal de primeira instância em Curitiba que pegou um caso sobre evasão fiscal num posto de gasolina. Esse caso acabou se tornando a Operação Lava Jato e o Moro prendeu um presidente da República convenientemente perto de uma eleição que esse ex-presidente tinha boas chances de ganhar. O Moro já foi o Batman, o herói da luta contra a corrupção no Brasil, e hoje ele teve a sua atuação como juiz declarada suspeita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é odiado por lulistas e por bolsonaristas. Enquanto isso, o Lula está solto, elegível e é fortíssimo candidato para o ano que vem. O Bolsonaro é presidente, a sua base detesta o ex-juiz, pois o considera um traidor. Agora, o Moro tem chance de contar a sua versão da história num palco nacional, numa campanha em que todo mundo vai ter que ouvir o que ele tem para falar. Para o homem Sérgio Moro, não tem muito como dar errado. Ele já perdeu a credibilidade que ele poderia perder. Ele já está bastante desacreditado perante o público. Resta para ele tentar reverter a narrativa que levou a sua figura de herói a vilão. Para o político Sérgio Moro, se ganhar, ele pode chegar a um segundo turno e, quem sabe, até se tornar presidente. Se perder, volta para a iniciativa privada. Ou tenta uma vaga quase certa no Senado. Enfim, de qualquer forma, ele vai ter dito o que veio para dizer. Para o Podemos, um partido relativamente pequeno, também só vejo vantagens. O Podemos se coloca na política como um partido lavajatista e anticorrupção, embora tenha vários membros enrolados com a justiça, né? Coerência não é o forte desse nosso Brasil. Mas enfim, agora o Podemos tem um nome grande o suficiente para servir como puxador de votos para os seus candidatos nos estados. Lembram que a gente falou no vídeo passado que a gente tem que começar a prestar atenção nas dinâmicas estaduais? Podemos começar agora. Uma dúvida que eu recebo muito é por que tem tanto candidato à presidência da República? Por que os partidos não se arranjam e focam num nome só? Se unem, mesmo no primeiro turno, em torno de um nome. Esse é um dos motivos. Ter um candidato à presidência fortalece o seu partido, que vai ter que ser coberto pela imprensa e projeta seu número e seus candidatos a cargos inferiores. Uma campanha nacional ajuda as campanhas estaduais. É uma projeção de mídia e de recursos difícil de recusar. E a gente não pode esquecer que a fatia de cada partido do fundo partidário e do fundo eleitoral depende da quantidade de deputados que ele consegue eleger. Estão vendo porque a dinâmica estadual é importante? Colocar um nome forte na disputa presidencial não importa só para a disputa presidencial, mas para todas as outras. Deu para compreender? Segundo a primeira pesquisa desse novo cenário da consultoria Genial Quest, o Moro já desponta no terceiro lugar, empatadinho ali com Ciro Gomes na margem de erro, mas numericamente na frente. Aliás, quem talvez tenha menos gostado dessa história tenha sido o próprio Ciro, que estava se afastando do Lula para tentar ganhar o eleitorado anti-PT. Só que quem mais anti-PT que o Moro, né? E uma batalha é difícil. Se bem que eu não acho que todo mundo que vota no Ciro vota no Moro. Uma parte, talvez. A tal da terceira via, que já é completamente fragmentada, se complicou ainda mais. Quem tem uma dezena de candidatos, não tem nenhum, né? Essa depuração deve acontecer nos próximos meses e alguma composição vai ter que acontecer. Mesmo assim, no mínimo 4 candidatos parecem inevitáveis para o ano que vem. Bolsonaro, Lula, Ciro e quem vier da direita democrática. Um fator que eu não acho desprezível, vocês sabem disso. Aliás, por isso que eu sempre dou o meu recado, menos emoção e mais razão. Enfim, um fator que eu não acho desprezível é o emocional. O Lula vem fazendo um movimento inteligentíssimo de se manter meio longe da política do dia a dia, deixando o Bolsonaro se enrolar na própria corda. Desse jeito, ele não aumenta a própria rejeição, que é alta e é o seu principal obstáculo, e se preserva como favorito. O Lula é um dos mais capazes operadores políticos do Brasil. E aqui não é se você gosta do Lula, se você concorda com o Lula, se você acha que ele tem propostas relevantes para o Brasil. Aqui a gente está falando de operar política, estratégia. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre juízos distintos, entendeu? Precisamos deixar isso claro.
Mas enfim, ele pensa estratégia como ninguém e sabe que ele não precisa enfrentar o Bolsonaro antes da hora, porque o Jair é o principal inimigo de si mesmo. Mas será que o Lula vai ter essa frieza se o Moro se tornar, por exemplo, o segundo lugar nas pesquisas, ao mesmo tempo em que a disputa esquenta? Enquanto a briga com o Bolsonaro é ideológica, política, a briga do Lula com o Moro é pessoal, né? Será que todo mundo aí tem estrutura para tocar a sua estratégia sem cair num duelo emocional? Será que ele vai manter o menos emoção e mais razão? Não sei. Bom, Sérgio Moro, embora chegue forte, tem vários desafios nesse caminho. Para começar, o desafio de ter um plano. A gente vai começar a bater nessa tecla aqui no canal com mais frequência. Um político não tem que pedir o seu voto porque ele é lindo, porque ele fala bem, porque ele diz aquilo que você quer ouvir num tom agradável. Esse político, qualquer um, tem que ter um plano. Tem que apresentar suas propostas e explicar direitinho como é que ele pretende chegar nesses resultados. Vamos ampliar o raciocínio? Alguém aí sabe o que o Sérgio Moro pensa da alta da inflação? Como é que ele pretende lidar com o preço da gasolina? O que ele vai fazer com a pobreza extrema e a fome que crescem vertiginosamente no nosso país? Qual que é a estratégia dele para lidar com o aquecimento global ou com a defasagem educacional das nossas crianças para a nova economia? Como é que ele pretende reconquistar o espaço do Brasil no mundo? A gente sabe mais ou menos que ele não gosta de corrupção e mesmo assim, se descumprir a lei e puder ajudá-lo a atingir os seus objetivos, parece que ele topa. Mas é só o que a gente sabe. E um presidente não pode ter só uma ideia vaga do que ele é contra. A gente já teve essa experiência em 2018 e deu no que deu. Nas eleições do ano que vem, o Moro vai ter que apresentar um projeto de país. E isso ele ainda não parece ter. Para ser candidato não basta ser um personagem. Até o Jair teve que montar uma equipe e dizer quem vai fazer isso é aquele ali, ó. Qual que é a equipe do Moro? Nessa empreitada, o ex-juiz e ex-ministro está tentando se aproximar de outro terreno bolsonarista, os militares. Tem muita gente nas Forças Armadas que percebe o desastre que foi apoiar o Bolsonaro para a reputação das próprias Forças Armadas. Aliás, tenho dito isso aqui no canal há muito tempo. Mas essa galera não quer a volta do Lula e procura no Moro uma opção. Parece ser o caso, por exemplo, do general Santos Cruz. Mas será que existe espaço para 2 candidatos da caserna? É algo que a gente vai ter que observar. Essa entrada do Sérgio Moro na política vai trazer aquela pitada mais de drama para o nosso momento político. No entanto, antes da gente entrar de vez nessa novela, eu não posso deixar de trazer a minha pergunta de sempre para quem acompanha o canal com regularidade. Cadê a coerência? A gente tem que cobrar a coerência de quem pretende nos representar, gente. O Sérgio Moro era um juiz que se vestiu de cruzado contra a corrupção, mandou prender um ex-presidente e candidato, depois assumiu um ministério no governo que as suas ações ajudaram a eleger. É isso, Brasil? E agora esse cara quer tentar ser presidente da República? E a pauta anticorrupção? E a Lava Jato? Foi tudo pro espaço? Foi tudo jogada para ganhar capital político e buscar poder? Olha que coisa horrível para o combate à corrupção no Brasil. Uma pauta super nobre, importantíssima para que a gente tenha um Estado funcional, que foi subvertida, que foi instrumentalizada por alguns indivíduos. O procurador Deltan Dallagnol recentemente pediu exoneração do Ministério Público e também deve entrar na política. Vamos ficar atento. O que é isso? O que fica do legado da Operação Lava Jato? Cadê? Onde colocaram a coerência dessa galera? Você não pode ser juiz e jogador ao mesmo tempo, com o perdão do trocadilho inevitável. Já antevendo essa crítica, o Moro disse no seu discurso de filiação que nenhum cargo vale a sua alma. Aparentemente, para algumas pessoas, vale sim. Vou propor para vocês uma reflexão e agora eu quero mesmo menos emoção e mais razão, tá bom? Você acha que pode instrumentalizar o cargo de juiz ou de procurador para ganhar força política? Calma, não responde agora. Tenta esquecer o Lula e pensa que o juiz e o procurador dos quais a gente está falando estão trabalhando num processo do qual você é réu. Ou seu filho, seu amigo. Pode? Porque se não te parece bom quando envolve você ou alguém de quem você gosta, não pode valer para quem você não gosta. Ou será que a gente também vai ser incoerente? O que vale para você tem que valer para o outro. Vocês não me veem aqui defendendo o devido processo legal para o Bolsonaro porque eu gosto dele. Vocês me veem aqui defendendo o devido processo legal para qualquer um porque eu sou coerente. Ponto. A regra tem que valer para todo mundo. A minha alma definitivamente não está para jogo.
Por hoje é isso, galera. Moro entra forte, se filiou ao Podemos, mas é cortejado por outros partidos, como o antigo PSL, que já vai se tornar o megazord da direita não bolsonarista ao se juntar com o DEM e formar o União Brasil. Ele pode escolher ficar, pode tentar ir para um partido mais articulado, pode tentar ser presidente, vice ou senador. O fato é que quem achou que podia esquecer do Sérgio Moro porque ele era uma carta fora do baralho, se enganou e não contava com a 8ª temporada desse Game of Thrones brasileiro. 8ª, milésima, enfim, sei lá que temporada que tá. Ah, claro, e já que a gente tá falando de gente que fala uma coisa e faz outra, o Bolsonaro, o mito antissistema, o outsider, o cara que chegou para lutar contra a velha política, se filiou ao PL, Partido do Centrão, liderado pelo Valdemar Costa Neto. Fim. É isso, e a galera vai votar no Bolsonaro falando, não, é que ele teve que entrar, tipo, isso que dá pra conseguir fazer a política dele. Ô, galera, o cara é fraco, gente. Vocês estão deixando outras pessoas darem pitaco. Como eu disse já numa coluna da Folha, no começo de 2020, o palhaço levanta o picadeiro. Mas quem manda no circo é o dono, que tá ali, atrás das cortinas.